E aí, galera, tudo bem? No Prédio 11 de hoje eu tô aqui com a Carmela Grilli e a gente vai falar sobre o projeto Direito no Cárcere e muito mais. Não sai daí que o Prédio 11 tá só começando. Oi, Carmela, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Obrigada, Dominique, pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço pela tua presença. E eu começo perguntando o que é o projeto, como ele surgiu. O projeto Direito no Cárcere ele acontece há 6 anos na Galeria 1 do Presídio Central de Porto Alegre, né, a cadeia pública, atendendo detentos em tratamento de dependência química. Nesse período já passaram mais de 1.000 detentos e mais de 500 voluntários. Só que nem sempre foi assim com 500 voluntários, né? Começou comigo, então... sozinha, indo às sextas-feiras, semanalmente lá no presídio, e foi de muita resistência mesmo, né? E é um projeto que envolve 4 elementos: a arte, direito, neurociências e tecnologia. A arte nas formas mais amplas de expressão que a gente pode ver na música, na dança, nas pinturas de grafite, enfim, da literatura, das mais diversas manifestações. A tecnologia é a utilização das ferramentas que a gente tem hoje pelo computador, pela internet, pela máquina de fotografia, de filmagem, de poder registrar e fazer com que esse material seja um documento que não é em outros lugares permitido, né? Então o projeto ele é pioneiro nesse sentido porque ele oportuniza um resgate da memória do preso no período que ele está recluso. Então não é porque a pessoa está presa e que ela está passando lá que ela não tem que ter um momento de alegria, um momento de aprendizado, um momento de amizade. Então tudo isso é registrado e faz com que a pessoa também tenha o sentimento de pertencimento. Então a gente trabalha a tecnologia nesse sentido, o direito na sua forma mais ampla, proporcionando o direito à saúde, direito a um espaço digno, o direito ao esporte, o direito a ter atividades para que o tempo dentro do cárcere seja um tempo positivo. Positivo no sentido de que seja um tempo vivido, experienciado de uma maneira transformadora para a vida da pessoa. A gente sabe que já é uma ação traumática de estar lá dentro, né? Então, amenizar esses males que aconteceram, que na verdade é o desencadeamento de vários problemas, para que se torne um novo significado na etapa da vida dele. Então, direito, arte, e as neurociências que eu não falei. As neurociências trabalham como as experiências socioculturais podem transformar, modificar comportamentos dentro do presídio. Tem um neurocientista português que eu admiro muito, que é o Antônio Damasio, e ele fala como é importante a gente ressignificar o momento no espaço para trabalhar a questão das memórias traumáticas das pessoas. Então, se a pessoa viveu um momento de infelicidade naquele lugar, como é que a gente pode ressignificar para que aquela história seja modificada, para que aquele círculo não seja um círculo vicioso, se repetir, voltar para aquele espaço. Então, ele volta e aquilo se transforma no marco. Então, na verdade, são várias, digamos, esses 4 elementos que eu considero muito importantes e que, através dos voluntários, hoje, que se formou uma rede, a gente consegue contar com atividades e experiências diferentes, como prática de slackline, grafite, palestras sobre drogadição, palestras sobre empoderamento e gênero, questões que fazem parte de todos nós, né? E questões que às vezes a gente não teria uma oportunidade de ter se fosse fora do cárcere. Como receber a escola de samba da Restinga com 21 integrantes para tocar lá dentro. Isso foi um marco dentro do cárcere e que dificilmente a gente vai receber na nossa casa, né, 60 pessoas, 40 pessoas, vai receber 21 integrantes de uma escola, levando uma energia pela música, né? Inclusive, eu ia te fazer essa pergunta mais tarde, mas como é que foi a recepção deles, dos detentos, com a escola de samba lá dentro? Foi muito importante, assim, na verdade começou na entrada, foi um dia que eu acho que eu não tenho um dia que eu não me lembre desse dia, que foi o mestre Guto que proporcionou, a gente entrando, eles vieram de ônibus, a gente foi entrando no presídio e eles fizeram uma
fila indiana tocando instrumento, então, e as passistas, né, lindas, maravilhosas, vestidas como preparadas, né, como se fosse um desfile, e os presos de outras galerias com os bracinhos levantados assim, eles tocando. Foi muito emocionante, porque não é porque a pessoa está presa que ela não tem que ter momentos que vai trabalhar o emocional, o afetivo, de que ela pode ser transformada em outras experiências, né? E além do mais, né? Acho que acima de tudo, pensar que essas experiências de extravasar sentimentos pela arte, pela música, como a escola foi lá e arrebentou a boca do balão, como eu posso dizer, fazer com que isso seja uma maneira de a sociedade olhar para os presos de uma forma diferente, né? Digamos que a prisão é a última política pública que o Estado presta e que em todas as outras falhou. Na família, na educação, na saúde. Muitos são drogados, muitos têm problema com dependência química. Então, o que está faltando e por que a política prisional ela é utilizada e não outras políticas são mais fortalecidas ao invés da segurança para que se diminua esse fluxo de retorno ao cárcere, né? Sim. Eu gostaria de perguntar para ti como é que tu trabalhar lá dentro do Central. Já foi considerado o pior presídio do Brasil. E como é que é trabalhar com todo esse preconceito que tem com os detentos? E o que tu pode dizer pra gente? O que tu pode ver, dizer do que tu passa, do que tu vê lá dentro deles? E tanto de condições familiares que talvez não tenha, ou qualquer outro tipo de problema que tu possa ver que eles têm lá dentro e que talvez por esses motivos tenham pensado e ido para esse caminho errado. Eu acho que a gente tem que olhar o perfil de quem está lá dentro, né? São os jovens, sequer possuir o ensino fundamental, então são jovens que não têm o ensino fundamental, não conseguiram concluir o ensino fundamental, não conseguiram ter uma atividade laboral, sem emprego, e que estão lá dentro. Então, é mais de 50%, 60%, 70%, não posso dizer o número, a quantidade correta, mas assim, a grande maioria é de jovens desempregados sem o ensino fundamental. Então, assim, só por esse perfil aqui, a gente já pode olhar políticas que estão faltando de inclusão, desde a formação, né, de o pai e a mãe ter condições de deixar o filho no colégio e não deixar ele trabalhando para fazer outras, para que essa criança possa estudar, como também de ela no momento correto, de idade, possa ser um menor aprendiz, a ter uma experiência profissional e ser incluído de uma maneira diferente, né? Então, é uma preocupação muito grande assim das famílias, é o sustento, né? Não tem uma estrutura, as pessoas ficam presas, daí se perde a renda familiar. Então, ficam mulheres com filhos indo dentro do cárcere sem condições, ficando nas filas que são longas, porque é um lugar que está superlotado. Então, essa é digamos assim, um panorama que a gente vê lá. E as coisas que eu aprendi é que a gente, como eu já falei em outro vídeo, a gente é uma gotinha que fura a pedra. É uma prática de resistência. Muda a administração, novos laços sociais com a administração pública têm que ser fortalecidos. Eles também eles estão lidando com coisas novas, diferentes, propostas diferentes. Então, toda uma construção cultural foi feita desde então. Antigamente eu entrava com um policial armado, com 2 policiais armados, com armas grandes, e eles acompanhavam toda a atividade. Hoje isso não acontece mais. Hoje eu entro sozinha dentro da galeria, trabalho com eles, porque tem um vínculo tanto com a galeria de respeito, de segurança, de autonomia, que eles demonstraram isso para casa, poder ter essa atitude. Porque há uma preocupação da administração em que não haja nenhum desvio de finalidade, né, dessas atividades, que sejam bem realizadas. E, lógico, tudo é feito com cautela, né? Então, nós também, como voluntários, procuramos ter essa cautela, enviando com antecedência a lista de materiais, os nomes das pessoas que vão ir, porque passa por um setor de investigação. Então, tem toda uma complexidade atrás, administrativa, que a gente tem que fazer, que demanda muito trabalho. E uma das principais, hoje, dificuldades que a gente tem é que a gente precisa de um estagiário ter recurso para pagar, em torno de R$ 629 por mês,
para ter uma pessoa exclusiva para fazer os atendimentos, tanto a voluntários, a familiares, quanto as demandas administrativas. A gente tem, por exemplo, um projeto agora que está iniciando, está em fase de construção, que é um projeto, um núcleo de obras do projeto Direito no Cárcere, já com mais de 5 arquitetos e estudantes de arquitetura e engenharia, que estão colaborando para se projetar uma reforma de uma revitalização da área que atende mais de 100 mil visitantes no presídio. Então, assim, é um projeto que tem tudo para dar certo e vai impactar na vida de 100 mil pessoas que passam pela cadeia, entre bebês, crianças, mulheres, idosos, né? Então, assim, é muita coisa mesmo. Então tá, Carmela, a gente já volta com o nosso bate-papo e agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que Prédio 11 já volta. Meu nome é Felipe Borba, eu tenho 20 anos e eu curso jornalismo aqui na UBRA. O projeto em si, assim, ele começou com a história que foi escrita por mim em 2013, faz 4 anos. E durante esse tempo eu fui aprimorando, chegou no ano passado, quando a gente começou a estruturar o projeto, montar ele e agregar pessoas. Eu comecei ele do zero e fui montando a produção e indo atrás de atores. Como o elenco era muito grande, eu tive um trabalho bem pesado para achar atores dispostos a trabalhar no amor, porque não é fácil, né, achar gente assim disposta a ir no amor, fazer as coisas. Um projeto de longa data que começou, as gravações começaram em abril e vão até dezembro, então é difícil tu conseguir manter uma equipe unida e bem estruturada nesse tempo. Então eu fui atrás dessas pessoas, comecei do zero, como eu disse, e hoje eu estou com 30 integrantes no projeto, todo mundo levando e tá indo, tá fluindo. É um dos tópicos mais importantes da série, fala sobre religião. Um pouco desse fanatismo que existe por trás da igreja evangélica também fala sobre coisas que devem ser melhoradas, por exemplo, na igreja católica e outras igrejas, mas a gente sempre mostra os dois lados, né? Eu mostrei, pelo menos, procurei mostrar os dois lados da igreja evangélica. Eu trato uma personagem, por exemplo, que é evangélica daquelas muito fanáticas e uma que é super de boa. Você me deixou em aflição. Olha, Jesus está vendo o que você está fazendo. Se não andar na linha, vai pro inferno. A gente também trata sobre prostituição, drogas, tentando separar essas duas coisas, porque hoje essas duas coisas, infelizmente, são atreladas uma na outra, né? Prostituição e drogas são praticamente, nos olhos da sociedade, a mesma coisa. E a gente tenta trabalhar isso de forma apartada. Fazem parte do mesmo núcleo, mas explicando por que essas pessoas estão lá e o que a droga significa para elas. É uma série assim que ela tem 8 episódios previstos e ela provavelmente vai ser exibida em plataforma digital, com estreia prevista para outubro. Para quem quer acompanhar o projeto, ver como estão o andamento das coisas, pode seguir a página no facebook.com/Suprema Produtora e no Instagram Suprema Filmes. E lá a gente posta sempre como estão o andamento das coisas, posta fotos dos sets, posta fotos dos personagens, dos atores. E é isso. Debates, workshops, estandes, desfile e uma festa de encerramento. O primeiro Fashion Black Porto Alegre ocorreu entre os dias 17 e 19 de agosto na Casa de Cultura Mário Quintana. Estiveram presentes convidados do cenário local e nacional. O objetivo foi, além da troca de conhecimento, revelar profissionais da moda negra e dar visibilidade aos seus serviços e produtos. O desfile mostrou peças produzidas através do afroempreendedorismo, que foi pauta da matéria da edição anterior do Prédio 11 e está disponível no YouTube. De maneira criativa e não simplesmente numa produção em série que vai se fazendo e não tem nenhum contexto, não tem nenhum objetivo. A Clau Estampas faz parte de uma outra lógica de mercado, na qual é importante o contato pessoal com os clientes e ter acesso a quem produz para responder dúvidas. E o Prédio 11 está de volta com a advogada Carmela Grilli, do projeto Direito no Cárcere.
Carmela, eu gostaria que tu falasse um pouco das atividades dos voluntários. Tu disse que já passaram mais de 500 pelo projeto. O que eles fazem, quais as atividades deles dentro lá do projeto e também anterior, né? Qual é o processo? Tem a parte burocrática, que a gente precisa muito de apoio, que alguns conseguem fazer, que é, por exemplo, a arrecadação de doações, a arrecadação de materiais de construção, contato com as famílias. A gente anualmente faz um encontro de famílias, então a gente resgata vínculos familiares e faz uma confraternização com os detentos, sendo que a família é um dos principais elos para o sucesso da reintegração dele dentro da sociedade, né? Para não voltar à criminalidade. Então, essas são alguns exemplos de atividade externa, e as atividades que acontecem internamente são palestras que vão desde yoga, vão palestras que falam sobre a questão do processo de execução penal. Vai ter 3 voluntários que vão dar oficinas e práticas de fotografia, que vão estar fazendo a prática, mas vão estar também mostrando como é que funciona para quem tem interesse. Vai ter uma oficina também de barbeiro com o Wagner, que é um ex-detento do projeto e hoje conseguiu se profissionalizar nessa área, né, e trabalha como barbeiro. Vai ter palestras sobre yoga, para ter uma palestra sobre yoga também. É bastante coisa que a gente proporciona e que sempre tem alguma coisa inovando. Já teve palestras de primeiros socorros, já teve palestras sobre... prática de psicodrama, que é uma técnica utilizada tanto na área da psicologia, né, na área clínica, como também na área do teatro, né? E muito interessante, que trabalha tanto o fortalecimento de vínculos com o grupo, como também a expressão e manifestação de emoções e sentimentos, né? Então, a gente sempre está pautado nesses 4 pilares: direito, arte, neurociência e tecnologia, por acreditar que só a mudança do comportamento, não só do interno, mas da sociedade, começa a partir da vivência, da aproximação aos problemas sociais. Se a gente não pensar os problemas a partir de um olhar mais próximo das pessoas que são menos favorecidas, a gente não vai mudar a forma de trabalhar e de lidar com eles. Então, é muito importante que essa visibilidade que hoje a gente tem, né, com a internet, com as redes sociais, de proporcionar a aproximação desse conteúdo, esse acesso a esse conteúdo, mostrando as pessoas que estão lá dentro, faz com que haja um interesse. Às vezes gera curiosidade, eu tenho curiosidade de entrar no presídio, mas pode ser um grande start para um trabalho voluntário ou um trabalho que vai gerar mudança em políticas públicas, né? Que é o que a gente deseja. Então tá, Carmela, agora a gente vai fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa e tu que está em casa vai curtir a matéria que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. Inaugurou em Esteio, em agosto, o iPensare, estabelecimento de coworking para trabalho coletivo. De acordo com Jonas, proprietário do local, a ideia é ter um ambiente integrado para diferentes tipos de pessoas poderem se ajudar. Coworking, né, que na tradução são escritórios compartilhados, e o meu coworking especificamente ele é focado em inovação. É um coworking hub de inovação. O propósito do coworking é isso, né? É tu reunir pessoas com capacidades diferentes, com um custo adequado e que elas possam se ajudar. O empreendimento foi idealizado durante um processo de coaching group. Oferecido por Najara e Daiane, o processo de coaching é fundamental para despertar novos projetos nas pessoas. Então, cada um vem com o seu objetivo, seja pessoal, seja profissional. Aconteceram que nas turmas tinham pessoas com objetivos diferentes, alguns com objetivos pessoais, outros com objetivos profissionais. Nesse processo, eles acabam se descobrindo que se realmente aonde que eles estão atuando é o que eles querem fazer. Daí ali pode ser uma virada de chave para ter novos rumos ou para também criar novos projetos dentro das suas empresas. E exatamente dentro do mesmo processo, eles podem estar dentro de uma empresa e ver que o que eles sempre fizeram não estava ecoando com a sua vontade interna, com o seu propósito maior. Marcos, que trabalha na Ubra no setor de TI, também participou do curso e agora quer trazer para o seu trabalho tudo o que aprendeu no processo. Com esse curso, além de uma
de um aprimoramento, da minha atividade profissional, eu quero agora também poder trazer algumas das técnicas de coaching para dentro da universidade. Porque eu acredito, sinceramente, que todas as pessoas que estão aqui na universidade, todos mereciam ter uma chance de poder realizar um curso como esse. Então, o meu objetivo agora é poder facilitar, criar uma oportunidade para que as pessoas também possam utilizar o coaching dentro das suas vidas. De acordo com Daiane, as inscrições para a nova turma de coaching abrem em setembro. Uma oportunidade para quem se interessa no ramo empreendedor. Aquelas pessoas que queiram realmente mudar os seus resultados, não ser as mesmas pessoas que são hoje, podem nos procurar que com certeza vão ter e vão sair de lá novas pessoas. Carmela, já aconteceram diversas atividades diferentes lá dentro do presídio, como, por exemplo, a Escola de Samba da Restinga, como tu citou, até um casamento já houve lá dentro. E agora vocês estão com um projeto de uma rádio. O que tu pode falar pra gente? Como é que surgiu a rádio? Surgiu assim, bem amador mesmo, sem muito recurso, sem o nosso equipamento, e até que hoje, depois da doação de mais de 80 voluntários, nós conseguimos arrecadar o dinheiro, que era mais de quase R$2.000, para um kit portátil de gravação. Então a gente tem já o kit, e agora como os voluntários são, digamos assim, vão e voltam, né, porque também demandam de outras ações, a gente está precisando de um técnico, né, um voluntário que seja técnico em áudio, que possa fazer ou que tenha, não precisa ser técnico em áudio, mas que tenha um interesse de colaborar e tenha esse conhecimento para fazer as edições e captação lá no presídio, né. Esse projeto é um dos que eu mais gosto, assim, em termos também de fazer com que o grupo tenha um laço mais fortalecido, né, de construção, assim, de amizade, porque eles contam histórias muito intrigantes, né? O nome da rádio é a Rádio A Voz no Cárcere, onde o dia começa e termina no mesmo lugar. O slogan foi um dos detentos que deu, que era artista na época. Ele chegou a fazer algumas músicas, a gente faz, por exemplo, programação musical dentro desse programa, a gente faz o espaço de recados também, né, além da entrevista, né, como se fosse um de frente com o Gabi, assim, mas é uma de frente com o próprio detento, né. E temos outros projetos que é também fazer com que os detentos entrevistem pessoas que vêm lá de fora, né, mas eu acho que o principal que o projeto já conseguiu dessa atividade foi que eles, com a informalidade do rádio, que a gente estava falando antes, é uma coisa que gera um empoderamento deles dizerem as coisas, as experiências. Então, tem muita risada, tem muitas histórias que acabam sendo contadas pela informalidade do instrumento, né? Então, é um projeto que a gente precisa de colaboração, assim como também, como a gente falou antes, na área administrativa, que é uma área que gera bastante demanda de voluntários, né? Que é para a gente poder organizar, entrar em contato com as famílias. São mais de 43 famílias para contatar, são mais de 70 voluntários para organizar, cobrar a ação deles, né? Porque não basta estar no grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo no WhatsApp já com mais de 100 voluntários lá. Não basta estar nessas redes sociais, tem que ser um voluntário ativo. A gente sempre está pedindo essa participação porque para ficar de bonito na parede é fácil, né? Agora, fazer acontecer não é fácil. Então tá, Carmela, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu agradeço e peço para tu deixar os contatos, os teus, os do Direito no Cárcere, como é que a gente pode ver o trabalho de vocês mais efetivamente. Então, eu agradeço a oportunidade, Dominique, para nós é muito importante a expressão desse trabalho e o e-mail é isso mesmo, direitonocárcere@gmail.com, só não tem o Facebook na frente. Então, tem o e-mail, o Facebook e o WhatsApp é 51999 131398. O que é legal no WhatsApp? Que a gente, como tem a reunião dos voluntários no grupo, todos os avisos de comunicações, de doações, de propostas de atividades, a gente abre as pautas por esse instrumento e acaba decidindo como é que a gente vai se revezar.
Então, todos são bem-vindos, mesmo aqueles que não moram em Porto Alegre, que quiserem ajudar à distância, contribuindo, seja com doações, seja com divulgações, são bem-vindos, porque a gente precisa dessa rede para modificar essa cultura e ser uma cultura mais inclusiva. Ok, então, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. E o Prédio 11 de hoje fica por aqui. Tu que está em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página lá no Facebook. Até o próximo sábado. Tchau! Sold into the merchant ships.